Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Viram uma imagem bem grande aí, para tudo? Tá até com erro, né? No para, não devia ter o acento, mas o objetivo da imagem é chamar a atenção. Por que parar tudo? Porque entender o que são e como criar módulos, procedimentos e funções é um dos assuntos mais importantes que existem quando se está estudando programação VBA. O outro é entender o modelo de objetos do VBA, que vai ser assunto de uma das lições dos próximos módulos. Entender bem o que é um módulo, o que são procedimentos e o que são funções. Isso vai ser o trabalho dessa nossa lição. Talvez fique um pouco longa, mas é uma das lições mais importantes que nós temos aqui. Vamos então começar a desvendar o que são módulos, procedimentos e funções. Nas lições anteriores, nós aprendemos a utilizar funções prontas, que já fazem parte do Excel. Tais como funções para data e hora, para validação de tipo de dado, conversão de tipo, matemáticas para trabalho com texto. Estudamos aí algumas dezenas de funções. E qualquer função que você usa em planilha pode usar também no VBA. Porém, podemos e precisaremos criar nossas próprias funções para fazer aqueles cálculos, aquele trabalho para o qual não existe uma função pronta no Excel. E um dos exemplos que nós vamos fazer ainda nas lições desse módulo é criar uma função para validar o DV do CPF. Não tem uma função pronta para isso no Excel. A partir dessa lição, aprenderemos a criar nossas próprias funções e subrotinas usando programação VBA. Uma das coisas que eu quero deixar muito claro, uma das coisas que eu quero deixar bem claro neste módulo é a diferença entre função e procedimento. Tá? Vocês vão ver que é bastante simples, mas tem que entender bem qual é essa diferença. O princípio por trás da criação de funções e subrotinas é o de reaproveitamento de código e facilidade da manutenção do programa. Duas coisas de grande importância, principalmente se você começar a criar aplicativos maiores, grandes, usando o VBA. Imagine que estejamos criando uma planilha para cálculos financeiros, por exemplo, depreciação contábil. Vamos supor que em diversos locais seja necessária a realização de um determinado cálculo de depreciação. Poderíamos colocar o código, as fórmulas que faz o cálculo em cada um dos locais onde o cálculo é necessário. Se tiver 200 locais lá que precisa fazer o cálculo, vou lá e coloco a fórmula, a função. Ou se estou fazendo via VBA, em cada lugar coloco as linhas para fazer o cálculo. Porém, essa não é a melhor maneira de criarmos nossos programas. Imagine, por exemplo, se amanhã depois muda a legislação e muda a forma de fazer esse cálculo de depreciação. Nós teríamos que repassar em todos os locais onde o cálculo é feito, procurando os pontos do código onde é feito o cálculo e fazer as alterações. E quem garante que a gente não vai esquecer um ou mais locais? E aí começa a obter cálculos incorretos porque não atualizei em todos os locais onde o cálculo era feito. Para resolver esse problema, nós faríamos o quê? Criaríamos uma função ou subrotina que faz os cálculos de depreciação. Num único local está lá o código que faz os cálculos. E onde for preciso fazer o cálculo, eu chamo a função ou subrotina.
essa função vai ser criada dentro de um módulo de código VBA na própria planilha. Depois, em cada local onde precisa fazer os cálculos, chama a função e os cálculos são realizados. Quando for necessária a alteração da metodologia de cálculo, porque mudou a legislação, o que eu tenho que fazer? Basta ir lá na função, no código da função, da subrotina, e fazer as alterações necessárias. Automaticamente, os locais onde estão usando a função, quando usarem a função novamente, vão usar já a versão atualizada. Imagina, em vez de atualizar em 200 locais, atualiza em um único local. Isso é o que eu chamo de reaproveitamento de código, facilidade de manutenção e minimização da possibilidade de erros. Isso poupa esforço, reduz o número de linhas de código que você tem que criar, facilita a manutenção, além de reduzir a possibilidade de erros. Nós já vimos em lições anteriores que as funções e os procedimentos que eu quero ou preciso utilizar em todas as planilhas de uma pasta de trabalho devem ser criadas dentro de um módulo de código. Nós até já estávamos trabalhando nas lições anteriores com aquela nossa macro teste dentro de um módulo de código. E nessa lição também nós vamos aprender como criar nossas funções ou procedimentos ou rotinas dentro de um módulo de código. Agora é chegada a hora de aprendermos a criar funções e subrotinas ou procedimentos, são sinônimos. Esses procedimentos, funções são criados em módulos de código VBA dentro da planilha. Quando uma dessas funções ou procedimentos for necessária, basta chamar a respectiva função que o Microsoft Excel se encarrega de localizar o código, passa os parâmetros que você definiu e recebe os resultados retornados, caso seja uma função. Vamos a um outro exemplo. O Excel tem centenas de funções internas para realizar os mais variados tipos de cálculos e operações. Mas é evidente que mesmo com centenas, milhares de funções internas, não estão disponíveis funções para fazer todo e qualquer cálculo necessário. Por exemplo, não existe uma função para cálculo do imposto de renda com base na faixa de salário e da legislação vigente. Usando programação VBA, você poderia criar uma função para cálculo do IRPF e utilizá-la em suas planilhas. Vamos falar um pouco mais agora sobre o termo procedimento. Procedimento é um grupo de instruções que tem um nome, tem um início e tem um fim. Nesse contexto, tanto funções quanto subrotinas são diferentes tipos de procedimentos. A diferença básica, não queria adiantar, mas já vou adiantar para vocês, é que a função ela retorna um valor depois de fazer os cálculos para a célula onde ela foi chamada. O procedimento não retorna nenhum valor, ele executa cálculos lá, faz o que tem que fazer e não retorna nenhum valor. Então, quando você tem que retornar um valor, você vai criar uma função, quando não precisa, um procedimento. Nesta e nas próximas lições, vamos aprender mais sobre funções e subrotinas e vamos ver também alguns exemplos práticos. Vamos aprender a criar uma função, criar uma subrotina e utilizar ela nas nossas planilhas. Muito bem, agora fiz essa introdução aqui, agora eu vou lá para o nosso documento de apoio, vou mostrar para vocês como é que é a estrutura de um módulo, de uma função, de um procedimento e vamos ver alguns exemplos práticos, tá? Sempre com calma, explicando passo a passo, porque realmente, por isso que eu coloquei aqui no início, para tudo, porque essa é uma das lições mais importantes quando se trata de aprender programação VBA. Vamos lá para o documento de apoio e vamos alternar entre o documento de apoio e o Excel. Criando e utilizando subrotinas, que pode ser uma função ou um procedimento. Uma subrotina é um grupo de comandos que podem ser executados simplesmente através da chamada do nome da subrotina. Toda subrotina é declarada usando o sub, o nome da subrotina, e um ou mais argumentos que vão ser passados como parâmetros para a subrotina. Dentro dela tem os comandos necessários e ela é encerrada com um end sub. Podemos passar um ou mais argumentos para uma subrotina. Na hora que você vai criar a subrotina, tem que definir quantos e quais argumentos e os tipos dos argumentos que ela espera receber. Quando uma subrotina é chamada, a execução desloca-se para dentro da subrotina. Depois que todos os comandos são executados, a execução do código continua com o comando seguinte ao que chamou a subrotina. Os argumentos são valores que são passados para a subrotina, os quais podem ser utilizados internamente para a realização de cálculos e operações diversas. Por exemplo,
Se você desenvolve uma rotina para importação de dados de um arquivo texto, você poderia definir 2 argumentos para essa rotina. Um informa a pasta onde está o arquivo e o outro o nome onde está o arquivo a ser importado. Poderia ser 3 parâmetros, um informa a pasta, outro nome e o outro tipo de arquivo texto, porque existe, como nós vimos lá no módulo 1 do curso de Excel avançado e VBA, existem diferentes tipos de arquivos texto, tamanho delimitado, tamanho fixo e assim por diante. Então a sintaxe geral genérica de uma subrotina, sub, o nome que eu vou atribuir para a subrotina, e entre parênteses, quais argumentos serão passados para ela. Os comandos que fazem parte da subrotina, encerro ela com end sub. Uma subrotina pode ou não conter argumentos. Caso sejam necessários argumentos, esses são passados quando a subrotina for chamada e devem ser passados na mesma ordem em que foram definidos, a não ser que a gente trabalhe com argumentos nomeados, que não é o caso para nossa lição aqui, que é um assunto mais avançado. Quando você criar subrotinas, procure utilizar, aqui é uma dica, né? Nomes que descrevam a função da subrotina. Com isso, você torna o entendimento do código mais fácil para quem vai utilizá-lo. Por exemplo, você vai criar uma rotina para validação do CPF. Você não vai botar o nome da subrotina, rotina 1. O que é a rotina 1? Agora, se você coloca o nome, função valida CPF. Opa, aí já só pelo nome você já sabe para o que serve, qual a função da subrotina ou da função. Não esqueça também de utilizar e abusar dos comentários, pois são de grande ajuda para documentar o código VBA, o que facilita bastante manutenções futuras. Já comentei isso em detalhe nas lições anteriores, vou apenas destacar aqui devido à importância. Considere o seguinte exemplo de declaração de uma subrotina. Sub, tem um espaço, né? O nome da subrotina e entre parênteses 3 parâmetros que nós definimos que ela vai receber: salário, desconto e extras. Aqui viriam os comandos da subrotina. Pode ter 1, 2, 1000, 10.000 comandos, depende da complexidade da função da subrotina e invariavelmente ela é encerrada com end sub. Nesse caso, declaramos uma rotina chamada cálculo imposto, a qual espera receber 3 parâmetros: salário, desconto e extras. Os parâmetros devem ser fornecidos nesta ordem para que a subrotina funcione corretamente. Uma vez criada a subrotina, podemos chamá-la simplesmente digitando o nome da subrotina ou utilizando a palavra cal mais o nome. Nos exemplos abaixo, temos 2 métodos de chamada da subrotina calcula imposto. O nome da subrotina, passei os parâmetros aqui, ou cal, o nome da subrotina e os parâmetros. O mais usual é isso aqui. O cal está em desuso, mas ainda é válido. Observe que os parâmetros são passados dentro do parêntese e um parâmetro separado do outro por vírgula. Também poderíamos declarar uma subrotina sem parâmetros. Neste caso, posso simplesmente não utilizar o parâmetro após o nome ou utilizar um par de parênteses, abre e fecha, sem nada dentro. Então, aqui seria uma subrotina que não vai receber parâmetros, pode ser assim, ou pode ser simplesmente um abre e fecha parênteses sem nada dentro. Por exemplo, poderíamos criar uma subrotina que exibe uma caixa de mensagem com a data e a hora do sistema, no formato indicado na figura 1.57. Aqui ela separou o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo. Tá? Poderíamos criar todos os comandos necessários para exibir a data e a hora nesse formato cada vez que isso fosse necessário. Porém, é mais prático criar uma subrotina que faz esse trabalho. Cada vez que precisamos exibir a data e a hora nesse formato, é só chamar a subrotina. Tá? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de como criar essa subrotina, que eu chamei de sub-exibe data hora. Vamos lá então. Vou pegar o código aqui. E agora o que vem importante nesse exemplo nem é tanto o código, mas eu vou explicar o código igual, é como criar essa subrotina. Vou continuar utilizando aquele nosso módulo 5 exemplos básicos VBA. Se você quiser criar essas subrotinas numa planilha em branco, não tem problema. Eu vou continuar usando essa aqui. Aqui, ó. Dentro, deixa eu aumentar um pouquinho a largura aqui para aparecer o nome completo. Dentro da pasta de trabalho onde vocês vão criar a subrotina,
ela deve ser criada dentro de um módulo de código. Nós temos por padrão aqui os módulos, tem o módulo 1. Se você quisesse inserir um outro módulo, poderia. Clica aqui com direito em módulos, inserir módulo. E aí automaticamente ele inseriria o módulo 2, que você pode até renomear depois se for o caso. Eu vou ficar só com esse módulo 1 por enquanto, então vou excluir o módulo 2. Clica com direito, importar, remover módulo 2. Ele pergunta, tem certeza? Sim. Pergunta se eu quero fazer um backup desse módulo, eu digo, opa. Quando eu peço para remover direito, remover módulo 2, ele pergunta se eu quero fazer um backup, exportar ele antes. Diz que não, daí ele remove efetivamente. Muito bem, estou aqui no módulo 1, onde temos aquela nossa macro teste, e eu quero criar aqui uma nova subrotina. Ela não vai ser uma função, não vai receber parâmetros. Como é que eu insiro aqui uma nova subrotina? Ponho o cursor aqui no final, inserir procedimentos. Aí ele me pergunta, primeira coisa, o nome do procedimento. Vamos ver que nome eu dei aqui. É exibe data hora. Então vamos definir o nome. Você que define, lembrando que a dica é o nome deve ser sugestivo, deve indicar o que a rotina faz. Que tipo é? É uma subrotina, é uma função ou é uma propriedade de um objeto? No nosso caso é uma subrotina. E aqui importante, o escopo público ou particular? Público, para que ele possa ser usado em todas as planilhas dessa pasta de trabalho. Então, o nome, tipo sub e público. Ok. Aí ele já cria aqui a estrutura da subrotina. O public, porque ele foi declarado como público. Sub, para criar a subrotina. O nome da subrotina. Um abre e fecha parênteses, porque não tem parâmetros. E aqui dentro vai os comandos da subrotina. Tá? Vou explicar um a um. Não vou disponibilizar o código para vocês já sabem por quê. Porque se você simplesmente copiar e colar o código, executar e funcionar, o aprendizado é zero. E não é isso que eu quero. Então vamos lá. O que faz a nossa rotina? Começo declarando algumas variáveis, mês atual e mês nome, variável mensagem e a variável hora atual, minuto atual e segundo atual. Simplesmente declarei variáveis. Agora eu começo a usar aquelas funções que nós aprendemos antes para separar só o dia, só o mês, só o ano e só a hora, só os minutos e só os segundos, pegando diretamente da data e hora que está no sistema. Então vamos lá, não tem nenhum comando novo aqui, mas mesmo assim vou explicar um a um. Vamos lá. Mês atual, ele retorna mount da data, a função date retorna a data atual e mount retorna o número do mês atual. Mês nome, o que é? Uso a função mount name, passo como parâmetro para ela o valor do mês atual que foi calculado anteriormente e false para que não retorne o nome do mês abreviado. Aí eu começo a montar a minha mensagem. O que está entre aspas é simplesmente um texto, junto com o que? Lembrando que antes e depois do e-comercial tem espaço. Uso a função year para retornar o ano da data atual. Função que nós vimos nas lições anteriores. E o CHR13 para dar uma quebra de linha para não ficar tudo junto. E aí o que eu faço? Eu pego a mensagem, o que já tinha na mensagem, acrescento o quê? Mês atual e mês nome, que é o nome do mês que está nessa variável aqui que nós calculamos antes, e o CHR13 para fazer uma quebra de linha. E aí continuo, mensagem igual ao que já tem na mensagem, mais o texto hoje é dia e uso a função day para retornar o dia da data atual e um CHR13 para dar uma quebra de linha. E aí continuo, mensagem é igual ao que já tem na mensagem, mais uma quebra de linha. Ponho aqui vários asteriscos, que é o que ele vai dar aquela linha de divisão entre ano, mês e dia e hora, minuto e segundo. E duas quebras de linha para deixar uma linha em branco. Aí começo a usar as funções que nós aprendemos antes. A função time retorna
a hora do sistema e a função hour retorna apenas o número da hora, número esse que é atribuído para a variável hora atual. O mesmo raciocínio para o minuto atual e segundo atual. E aí continuo montando a mensagem. Mensagem igual ao que tinha antes, mais o texto hora atual e a hora atual, o número da hora atual, armazenado na variável hora atual. Faço isso para adicionar também para o minuto e para o segundo. Tá a minha mensagem pronta, uso um message box para exibir a mensagem. Então criei o procedimento, ainda não mostrei como usar ele em outras partes do código, mas já está criado o procedimento. Vamos ver se ele está funcionando. Ponho aqui no nome, dou um F5, aí, ano atual 2017, mês atual abril, hoje é dia 21, hora atual 22 horas, 44 minutos e 40 segundos. Se eu executar novamente, ele já vai atualizar ali a hora, 22, 40 e 54 segundos, ok? Bom, está funcionando o nosso procedimento que nós criamos. O próximo passo agora vai ser como usar, como chamar esse procedimento. Então vamos continuar vendo aqui. Criamos o procedimento. Este código deve ser criado dentro de um módulo de código VBA na planilha onde o procedimento vai ser utilizado. Nós já criamos, né? Aqui tem todos os passos para criar, nós já fizemos isso, aquela telinha que eu mostrei para vocês. Pronto. Agora, cada vez que for necessário exibir a data e a hora nos formatos do exemplo, basta chamar a subrotina exibe data hora, utilizando um dos seguintes comandos: cal o nome da rotina ou simplesmente o nome da rotina. Tá? Como a rotina foi declarada como pública, ela poderá ser chamada em qualquer módulo de código VBA ou dentro de qualquer macro da planilha. Vamos chamar essa rotina. Vamos voltar aqui para o nosso código, vamos criar um novo procedimento. Sub testa data hora. Poderia dar qualquer nome. Esse aqui não tem parâmetros e aqui dentro eu simplesmente vou chamar a rotina exibe data hora. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Cal exibe data hora. Muito bem. O que acontece quando o VBA executa esse código? Ele vê que isso aqui é o nome de um procedimento, ele pula lá para onde tiver o procedimento. Pode ter 20 mil procedimentos aqui. Claro que não pode ter dois procedimentos com o mesmo nome, senão ele não vai saber para onde ir, ele nem vai deixar criar dois procedimentos com o mesmo nome. Ele vem aqui, executa todos os comandos do procedimento. Quando ele encerra os comandos do procedimento, ele volta para o primeiro comando depois do que chamou o procedimento. Então eu vou colocar aqui, ó, message box, voltou da execução do procedimento. Só para vocês verem que ele chama o procedimento, vai para lá, executa tudo, mostra a data e hora naquele formato. Quando ele encerra aqui, ele volta para o primeiro comando depois do que chamou e mostra essa mensagem aqui, ok? Vamos executar então esse procedimento aqui, ó, mostra a data e hora bonitinho e depois mostra aquela mensagem que é o primeiro comando depois da chamada do procedimento. Entender essa estrutura é o que tem de mais importante neste módulo aqui. O código VBA que a gente está colocando aqui, extremamente básico, não tem nada de novo. O novo é declaramos um procedimento e depois mostramos como chamar esse procedimento dentro de um outro procedimento. E aí o que acontece? Quando chama, ele vem para cá, executa, terminou, ele continua com os comandos que estão depois da chamada. Tranquilo, pessoal? Acho que bem tranquilo, né? Não tem aí grandes mistérios. Criando e utilizando funções. Uma função, a exemplo de um procedimento, é um grupo de comandos que podem ser executados simplesmente através da chamada do nome da função. E aí eu poderia citar centenas de funções ou milhares que fazem parte de uma planilha do Excel. Função média, função soma C, conte C e assim por diante. Então a função, além dela poder ser chamada, se ela for pública,
na planilha ou em algum local, ela retorna um valor. Podemos passar um ou mais argumentos para a função. Quando uma função é chamada, a execução vai lá para dentro da função. Depois de executado todos os comandos dentro da função, a execução continua com o comando seguinte ao que chamou a função. É exatamente a mesma coisa que o procedimento. Quando o procedimento é chamado, a execução vai lá para dentro do procedimento, executa todos os comandos do procedimento, terminou, volta para o comando abaixo da onde foi a chamada, o próximo comando depois da chamada do procedimento. A diferença de função para a subrotina é que a função, deixa eu colocar sempre aqui em maiúsculo, ó, sempre retorna um ou mais valores para o comando que a chamou. Tá? Essa que é a grande diferença. A função ela tem uma sintaxe bem específica lá no final, onde ela retorna um valor. A sintaxe genérica para a declaração de uma função é function, antes era sub no procedimento, aqui é function, nome da função, os argumentos, has, o tipo que ela vai retornar. O valor retornado pela função vai ser de que tipo? Numérico, data e hora, texto, vai ser um array e assim por diante. Os comandos da função e encerra com end function. Uma função pode ou não conter argumentos. Caso sejam necessários argumentos, estes serão passados quando a função for chamada e devem ser passados na mesma ordem que foram definidos quando da criação da função. Evidentemente que existe um caso em que eu posso criar parâmetros nomeados, em que cada parâmetro tem um nome associado, então não precisa estar na primeira ordem. Mas isso aí foge do escopo desta lição aqui, ok? Quando você criar uma função, procure utilizar nomes que descrevem os objetivos da função. Com isso, você torna o entendimento do código mais fácil para quem for utilizá-lo. É a mesma dica que eu comentei antes em relação a procedimentos. Vai criar uma função lá para cálculo do IRPF, não vai botar o nome dela de ou função 1, função 20. Não, um nome indicativo de para que serve, que tipo de cálculo a função vai fazer. Aqui um exemplo de declaração de função, function, converte para dólar. Recebe o valor em real e a cotação do dólar como parâmetro, executa os comandos aqui e no final retorna o valor em dólares do valor que foi passado em real. Nesse caso declaramos uma função chamada converte para dólar, a qual espera receber dois parâmetros, um valor em real e a cotação do dólar. Uma vez criada a função, devemos chamá-la em um comando de atribuição, isto é, o valor retornado pela função deve ser atribuído a uma variável ou exibido através de um comando messagebox. No exemplo abaixo, atribuímos o valor de retorno da função para a variável valor dólar. Tá? Então, chama a função, passa o valor em real, passa a cotação e ele faz os cálculos e retorna o valor obtido para a variável valor dólar. Também poderíamos usar uma função messagebox. Observe que os parâmetros são passados dentro dos parâmetros e na mesma ordem que foram definidos quando da criação da função. Também podemos declarar uma função sem parâmetros. Nesse caso, simplesmente não utilizar os parênteses após o nome da função ou utilizar um abre e fecha parênteses, sem nada dentro. Mesmo se eu não passar parâmetros para a função tem que retornar um valor. Não tem outro jeito. Ela tem que retornar um determinado valor, com ou sem parâmetros. Vamos fazer um exemplo prático. Vamos criar uma função que converte o valor de um ângulo de graus para radianos. Depois vamos utilizar a função dentro de um laço forNext para exibir o valor em radianos para os ângulos de 0 a 20 graus. No exemplo a seguir temos o código onde foi criada a função crad. Então vamos criar essa função que o que ela faz? Ela recebe um único parâmetro, que é o valor em graus, e converte esse valor para radianos. Vamos lá então declarar a nossa função e depois vamos criar o código aqui. Vamos lá. Quero criar uma nova função, coloco o cursor aqui abaixo do último end sub, vou em inserir, procedimento, vamos ver o nome que eu sugeri aqui, eu acho que é crad, se eu não me engano. Crad ou poderia ser converte para rad.
Vou botar um nome mais chamativo. Converte graus para radianos. Pronto. Vou dizer que é do tipo função e vou dizer que é público para mim poder utilizar ela em todas as planilhas dessa pasta de trabalho. Aí ele cria a declaração para mim. Vou apagar essas linhas em branco aqui. Tá? Muito bem. Agora eu tenho que definir os parâmetros. Como parâmetro, ele vai receber um valor. Quantos graus vou chamar? Aqui é o nome eu que defino. Que ele vai ser res do tipo doble. E a função vai retornar o valor em radianos também do tipo doble. Então, esse res doble, deixa eu só dar uns enter aqui para subir. Esse res doble aqui define o valor, o tipo desse parâmetro que ela espera receber. Double não, doble, res doble. E esse res fora do parênteses define o tipo que a função vai retornar. E aqui dentro poderia ser um cálculo bem complexo, mas para converter de graus para radianos é bem simples, é só multiplicar o valor de graus por 3,14 e dividir o resultado por 180. Mas aí que vem a questão principal, como eu faço para o Excel, para o VBA, fazer com que a função retorne um valor. Dentro da função, em algum momento eu tenho que ter aqui o nome da função, igual, e ou atribuo um valor diretamente, que não é o caso, ou uma expressão de cálculo. O VBA vai calcular e esse valor obtido vai ser retornado pela função. Então, como é que é para calcular de graus para radiano? Pega o parâmetro que ela recebeu, que é o número de graus, multiplica por 3,14. Lembra que dentro do VBA não é vírgula, é ponto. E esse resultado obtido divide por 180. Então, ela vai receber o parâmetro quantos graus, por exemplo, 100 graus. Vai multiplicar por 3,14, dividir por 180 e esse resultado vai ser atribuído para a função, que vai ser o valor de retorno na função. E agora eu posso inclusive usar essa função lá na minha planilha. Quer ver? Vou fazer um exemplo bem simples para vocês. Vou pegar a minha planilha aqui. No meio de tantas, às vezes eu me perco. É que eu já acho. Módulo 5, exemplo VBA. Vou vir nessa planilha aqui e vou tentar usar aquela função. Temos aqui na coluna A alguns valores em graus e aqui eu quero usar aquela função para converter para radianos. Tá? Então vamos lá. Pegar aqui uns 15 valores, precisa mais graus. Vou pegar aqui de 10 em 10. 10 graus, 20 graus, 30 graus, até 150, vou ir até 180, tá? Até 180 graus, e aí eu quero usar aquela função. Como eu criei ela como public, ela é uma função como outra qualquer. Então, como é que usa a função? Igual o nome da função, que nome eu dei? Opa, pega aqui. Converte graus para radianos. Aqui, igual o nome da função. O que ela espera receber como parâmetro? Um valor que é o valor em graus. No caso aqui, onde é que está o valor em graus? Está aqui na célula A2. Então, A2. Quando eu der o Enter, olha a mágica acontecendo. Converteu para radianos. E se vocês espichar a fórmula, ela vai fazer para todo o intervalo. Tá? Convertendo daqui para radianos. Que maravilha! Acabei de criar a minha primeira função personalizada, uma função que não existia no Excel, converter graus para radianos, e agora estou utilizando ela normalmente como uma função aqui na minha planilha. Então, quando você chama a função, o Excel... Veja que o Excel até reconheceu já, pessoal, aqui ó, quando eu coloco igual e o nome da função, ele já abre, se eu pôr um parênteses, ele já sabe que espera um determinado parâmetro. Então, é como se fosse uma função interna do Excel.
Viram que maravilha? Funcionando e muito fácil de ser criada. Nós vamos continuar trabalhando nas demais lições com a criação de funções personalizadas. Tá? Muito bem, pessoal. Para essa lição já está de excelente tamanho. Eu pedi para parar tudo e mostrei para vocês como é a estrutura de funções, qual é a diferença entre procedimento e função. O procedimento não retorna nenhum valor e a função retorna um determinado valor. Vimos também que tem que declarar, tem que criar as funções dentro de um módulo de código para que elas possam ser usadas em todas as nossas planilhas. Mostrei como criar um procedimento, como chamar um procedimento e assim por diante. Perfeito, pessoal. Eu vou pedir para vocês que, se ficou qualquer dúvida, por mínima que seja, revisem assistam novamente essa videoaula. Quantas vezes forem necessárias. Porque é muito importante entender essa estrutura de funções, procedimentos, etc. Ok? Vou encerrando essa lição por aqui para não ficar muito longa. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e na próxima lição vamos continuar estudando essa parte de criação de funções e procedimentos personalizados. Valeu? Até a nossa próxima lição. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!